Boa noite. Verdadeiramente eu estou emocionado em estar de volta a esta casa. Em primeiro momento, eu queria pedir desculpas, se assim posso fazer, por ter excedido mais do que o permitido o tempo quinta-feira passada. Mas acho que eu me envolvi tanto na emoção de estar falando tão longe da minha casa, né? E hoje essa emoção é também porque eu já estou com um pouco de saudade da minha casa também. Mas trazer para nós aqui vencer a si próprio é uma experiência bacana, porque nós temos a oportunidade de fazer uma reflexão sobre a nossa posição de encarnado. Qual é a nossa visão primordial? É nos ver e agir como espírito, não como homem, hominal, não, como ser espiritual. E para que a gente tenha uma consciência pacificada, a gente precisa, como se diz, pegar um touro, a unha, a cada instante, né? Porque a partir do momento que nós recebemos o livre-arbítrio, ele representa talvez uma das mais importantes tecnologias para o nosso aprendizado. Porque a cada instante a gente tem que decidir, é para a direita ou para a esquerda, né? É para frente ou para trás, é para cima ou para baixo. Assim, vencer a si próprio, né, constitui uma das maiores das vitórias, segundo Platão. Tal é a magnitude dessa proposta que nós podemos estabelecer para nós. Se você conhece os outros, você é sábio. Mas se conhece a si próprio, então é um iluminado. Nossos sonhos não são apenas sonhos. Isso é um colega nosso, de nome Wagner Borges, em que ele diz que podemos vencer desde que nossa vitória seja sempre sobre nós mesmos. E como é que se estabelece essa possibilidade de vencer a nós mesmos? É partirmos para um trabalho consciente de desenvolver e determinado de desenvolver qualidades que seria paciência, consciência e luz. Essas três citações, elas carecem de informação. Só serão desenvolvidas em nós se nós desenvolvermos o gosto pela leitura, pela pesquisa, para podermos refletir, né, e decidir quais os caminhos que nós teremos para frente. Por quê? Porque nenhum ser humano ele é igual a outro. Ele é igual a outro. Portanto, nossa luta, na realidade, não é uma luta com alguém. Esta luta é interior. Era com nós mesmos. E aonde a gente enfrenta o nosso ego, que este é o nosso pior adversário. E nós vamos ver mais na frente que, apesar dele constituir esse adversário, não necessariamente ele é ruim e não necessariamente nós, ainda na presente encarnação, no presente momento evolutivo, nós teremos que abrir mão dele de forma absoluta, né? Por que ego? Porque é nele que se aloja a parte inferior da nossa personalidade. É o que temos ainda, não de pior, não devemos dizer isso, mas ainda
do que temos ainda para trabalhar, para conquistar, para dominar e submeter a uma razão, submeter a um valor ético e moral. Porque se nós, alojando toda essa parte inferior de nossos sentimentos e não reagirmos a ele, ele vai acabar nos levando para as situações de baixa autoestima, levar para situações onde nós vamos abrindo janelas para o assédio de energias negativas, instalando em nós desde simples tristezas até quadros profundos de obsessão e depressão. Ele nos é útil. Como eu disse, o ego não é totalmente ruim. Ele nos é útil porque ele faz parte da nossa necessidade de trabalharmos dentro do meio em que vivemos, dentro da sociedade em que nós estabelecemos como nossa moradia, como nosso campo de ação, né? E estando, portanto, inserido nela, o nosso ego também é reflexo desta mesma sociedade que nós estabelecemos. Assim, com este ego municiado de todas as diversidades, de todas as dificuldades que a gente encontra no nosso dia, deixando aflorar em nós os sentimentos de sofrimento e tudo, mas estabelece que a cada momento que nós, quando identificamos que há sofrimento, a gente precisa dizer quem é que sofre. Quem sofre é o eu ou é o ego? O eu já posso afirmar que não é, porque o eu, ele tem a centelha divina, ele tem já implantado nessa um guia para nos conduzir ao longo de nossa jornada. Mas o ego não. O ego, ele é um fruto de nossas criações, geralmente pelas nossas desvirtudes. Principalmente quando nós estamos a desejar ser ou ter aquilo que ainda não temos e não somos, mas que já vemos no outro. E exatamente não ser atendido naquilo que desejamos ser ou ter é que nós sofremos. Nós sofremos. E por que nós sofremos? Porque enquanto nós estamos dentro de uma sociedade, o que mais desejamos é ter poder. É ter poder para sustentar aquilo que entendemos que é uma felicidade. Mas nós nos equivocamos, porque poder, no nosso contexto, é ilusão. É ilusão. E, como tal, no contexto da natureza, nós sabemos que tudo se transforma. A ilusão ou o poder, né, configurado pelo poder, seja o poder social, econômico, enfim, intelectual, etc., ele também se desmaterializa. Ele também está sujeito a ser fugidio, né? Ora temos, ora não temos. Principalmente quando nós estabelecemos uma conquista sobre nós mesmos, quando nós adquirimos luz, quando nós adquirimos conhecimento. A considerar aqui no final é que quando nós vencemos o ego, ou vencemos a ilusão, nós estabelecemos o que poderá ser considerado como felicidade e levamos isto eternamente conosco. Eu digo felicidade porque a considerarmos quanto a felicidade no futuro, porque no presente momento eu não vejo felicidade, eu não sei definir o que é felicidade. Porque eu não defino felicidade dentro da sua forma poética, eu não defino felicidade dentro da sua forma romântica ou psicológica. Não, eu defino uma felicidade como um estado íntimo de contentamento, mas, acima de tudo, de um estado de profunda pacificação da nossa consciência. Só isso que eu posso verdadeiramente falar
com sentimento para vocês. Eu não posso falar o que é felicidade, que nós vamos encontrar essa felicidade aqui nesse momento, porque não é porque eu não a vivi que nego a vocês a isso, é porque eu não percebo como alguém pode se considerar feliz ou merecedor desta felicidade se convive, né, com um entorno cheio de problemas, com um entorno de sofrimento, de desentendimento, enfim, de cada experiência negativa que a gente vivencia, seja por ver, seja por ouvir, seja por estar presente, participar. Por isso eu não sei dizer a vocês se nós um dia teremos esta felicidade dentro desse momento em que nós estamos. No processo de vencer a si mesmo, nós temos um companheiro de nome Joe Biermann, que numa palestra denominada Caos e Trauma no Mundo Contemporâneo, ele diz que vencer a si mesmo é deixar de agir como bebê, imaturidade, né? Por quê? Normalmente o bebê ele está sujeito a excitabilidade, ele está sujeito a estímulos que ainda ele não sabe como lidar, como tratar esse estímulo. Então ele gera uma expectativa, né, de que alguém o faça por ele. Isso está bem explícito ali, né, que alguém o faça por ele. Entretanto, não se prontificando ninguém para fazer, né, tal acolhimento, tal atenção, acaba geralmente por frustrar. E quando há frustração, ele então esperneia, ele grita, ele se manifesta toda a sua frustração, o seu descontentamento. E isso nós entendemos que é pertinente à imaturidade do ser, que só com o tempo, com a experienciação de vida, é que ele vai obtendo condição de controlar né, de controlar. No segundo parágrafo aí, nós já temos aí uma manifestação desse companheiro que é Bel Cesar, nesse endereço também, que estará disponível aqui na casa, contato@vidadeclaraluz.com.br. Ele diz que vivenciamos frequentemente, né, certas vivências intensas, e de tão intensas que são, que ela ultrapassa a nossa capacidade de regulá-las, e assim permitindo que essas emoções sobreponham a nossa razão e passam a dominar a nós, estabelecendo mais uma janela também de influenciações, iniciando primeiro pelo autoassédio e posteriormente sendo vítima de vampirização, portanto enfraquecendo no campo das energias até a nossa vontade. O que acontece é que nós precisamos identificar os nossos sentimentos com conhecimento, com clareza, porque quando nós assim o fazemos, nós vamos vivenciar a emoção. E essa emoção referente a esse sentimento, ela sempre tem algo a dizer a nós do que precisa ser esclarecido referente ao que nós somos, o que nós queremos ser. Porque é só desta maneira de conhecer a nós mesmos, né? Conhecer quem somos na nossa intimidade, é que a gente pode se resguardar quanto à entrega de vivenciar esse quadro emocional ao ponto de cedermos à ação dele e vivenciar as viciações em que não damos conta. Então é preciso
está sempre, você vê que tudo que eu tenho falado até agora é repetitivo, mas é porque bate em cima do projeto de autoeducar, né? De autoeducar. Por que ele precisa se autoeducar? Porque ele tem que sair dessa questão de estar transferindo responsabilidade ao outro ou ao meio em que ele vive. E, frequentemente, ele está sempre a nos dizer que nós somos reflexo do meio em que vivemos. Não é. Não é. E se nós olharmos hoje o meio que vivemos, ele está traduzido nesses processos de estresse, de tensão, de cansaço, de competição acirrada, né? Mas a verdade é que é o meio que é reflexo de nós, porque somos nós, com os nossos desejos, com as nossas aspirações, com as nossas fraquezas, né? É que criamos uma psicosfera em que está inserido o meio que vivemos. Então, na realidade, o meio ele é reflexo nosso, individual ou coletivo. Quem faz o meio que estou sou eu. Então, não é porque eu nasci na periferia, né, e nessa periferia está alojado as práticas do tráfico, dos assassinatos, da prostituição, que eu vou aceitar e justificar que a minha escolha por qualquer dessas atividades seja consequência do meio em que eu estou inserido. Não, não é assim. Nós temos conhecido ao longo da nossa história personalidades ou personagens que foram capazes, oriundos das mais infectas regiões, seja no sentido físico, seja no sentido moral ou espiritual, que sobrepuseram essas situações e se tornaram pessoas que se dignificaram perante o próprio homem e, mais ainda, perante as leis naturais. Foram capazes de fazer sua trajetória sem bater de frente com as leis divinas, as leis naturais, as leis de progresso, do trabalho, né? É uma constante onde a gente estabelece que, segundo fernandooliveira.com.br, a maior vitória é a vitória sobre si mesmo. São pessoas que conseguiram colocar como foco vencer a si mesmo, né? Ser uma referência, estabelecer uma direção que guiasse outros, que servisse de amparo, de acolhimento, que desenvolvesse esse processo após conquistar o sentimento da compaixão. Da compaixão. E atento pelo que nosso companheiro Carl Gustav Jung fala, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. É mais um alerta para que a gente possa retornar para o nosso interior, permitir o silêncio, né? Que esse silêncio se desenvolva em nós, aceitarmos a possibilidade de que, para estarmos vivos, não é necessário estar todo dia no oba-oba, não é necessário a gente estar buscando a informação externa com a sofreguidão, com medo de se alienar, porque não entendemos qual é o bem que nos faz sentar ou assistir o Jornal das 6, Jornal das 10, Jornal da 1, Jornal das 16, Jornal das 20, das 22 horas. Qual é o benefício que isso nos traz? Nada mais do que, como se diz, tentar nos imobilizarmos, né? E não fazermos o que é necessário que seja feito. Não é irmos lá debater, afrontar, não. É assumir o compromisso de que se começa por um. O todo não começou por uma multidão. Deus é um só. Ele começou sua obra por um. Houve o primeiro, houve o segundo, houve o terceiro, houve o quarto. Se Deus, sendo o único, foi capaz de gerar toda
essa humanidade que nós conhecemos? Nós não somos co-criadores? Então que co-criemos a oportunidade de alguém observar, puxa, ali tem um porto seguro. É pequeno, mas é um porto seguro. Porque não é a dimensão que estabelece a seguridade. Não. É o acolhimento. É a forma como você usa desse conhecimento para em relação ao outro. A honestidade, a vivência interna do sentimento, as palavras que dizem realmente aquilo que expressam. E, mais uma vez, eu cito, para exprimir verdadeiramente o sentido de uma palavra que sobrepõe ao sentimento que vai no nosso coração, a gente precisa saber o significado das palavras. Tem que estudar, tem que ter essas palavras. Tem que estabelecer disciplina. Porque dentro do que estou aqui falando, poucos de nós vamos levar para casa 15%, aliás, 30% do que nós estamos ouvindo aqui. São 15 minutos só que conseguimos manter a atenção numa palestra de 45 a 60 minutos. Não mais do que isso. Porque logo depois dos primeiros 15 minutos, nós vamos observar que nós ficamos um pouco desatentos. Não? Que bom que todos vocês estejam. Porque eu estou aqui fazendo um esforço danado para manter. Eu confesso que estou, pelo menos dentro do contexto aqui. Já pediu ajuda aqui o bicho, mas ele apaga. Mas como é que nós podemos vencer a si mesmo? Só educar? Educar dentro da formalidade do desenvolvimento do intelecto? Não. Educar para a vida. Esse é o processo. É desenvolver aptidão, desenvolver qualidades, né? Habilidades que nos facultarão tornar-se capaz de participar de vivências e experiências pessoais para não entrar de frente, não bater de frente às leis já faladas aqui, leis naturais, leis de Deus, leis divinas, né? Então, é impossível evolução sem educação formal e sem autoeducação. Então, é preciso a gente se desvestir dessa coisa do falta de tempo, do que vamos para amanhã, vou deixar para depois, eu prometo, domingo eu vou levantar, a primeira coisa que eu vou fazer de manhã é abrir o livro dos Espíritos e vou ler, né? Ou então pegar o livro espírita e ler como se lê um romance, ler 2, 3 páginas. Pronto, aí baixa o soninho, a gente já cumpriu. É preciso, olha aqui, é impossível evolução sem educação formal e sem autoeducação. Então, é preciso, então, que a gente possa assumir esse compromisso de autoconhecimento, porque senão é ilusão. Nós vamos repetir o que as religiões tradicionais fizeram e ainda algumas fazem. Esconde formação. Porque daqui a pouco, o que adianta eu trazer o meu estudo se eu não percebo um feedback? Não é? O que adianta? Se eu sei tecnicamente que 45 minutos dessa palestra vocês não reterão mais do que 30% dela. E isso digo até chegar em casa, porque amanhã já não terá mais os 30%. Não. Isso. Mas cadê o tempo? Cadê o tempo? Não temos o tempo para o YouTube, né? Nós não temos tanto tempo para o YouTube. Olha o corre-corre daqui, né?
aqui, esse slide nos diz sobre flexibilizarmos o pensamento. Não mude a si mesmo, mude os seus comportamentos. Ninguém pode ser escravo da sua identidade. Quando surge uma possibilidade de mudança, é preciso mudar. Graças a Deus, nosso cérebro tem uma plasticidade infinita. Esteja ele como estiver, cansado, exaurido, tal, nós podemos tomar nosso cérebro e mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de agir, né? E determinar, dentro de uma perspectiva nova, decidir um futuro diferente daquele que nós trilhamos, de um passado que nós trilhamos e que não condiz com o nosso momento espiritual. Não é porque ontem eu fui A que hoje eu devo permanecer como A. Eu tenho que me aventurar para ser B, C, D, F, G. Eu tenho que me aventurar nisso, porque é através exatamente de romper essas prisões do intelecto e da vontade, é que eu posso experienciar novos sentimentos, novas emoções e decidir o melhor caminho a seguir, decidir o caminho. E estabelecer também o princípio de que, mudando o comportamento, nós evitamos muitas vezes de bater de frente com a mudança em si mesmo, a mudança de si mesmo. E é interessante você ficar na dúvida agora, mas mudar a si mesmo? Ele disse que sim, mas ele diz que é preferível mudar o comportamento. Ambos têm o mesmo fim. O que acontece é que nós somos dotados de um mecanismo de defesa inato. Quando nós estabelecemos a mudança de uma forma radical, de uma forma incontestável, a gente pode despertar esse mecanismo de defesa inato em nós que impede que haja mudança de nós mesmos. Esse mecanismo que está em nós, ele tem como finalidade manter a nós do jeito que somos. E ele se sente incomodado quando, impetuosamente, insistentemente, nós queremos mudar a qualquer preço a nós mesmos. Mas nós podemos dar um baile nele, nós podemos driblar esse mecanismo de defesa. Através de que, em vez de me mudar a mim, a partir de hoje eu deixo de ser assim para ser assado. Não, eu digo o seguinte, eu não vou deixar de ser assim ou assado, eu vou mudar apenas meu comportamento. Entendeu? Eu não vou definir aqui, a partir de amanhã eu não falo mais palavrão. Pronto, eu não falo mais um palavrão. Será que eu vou conseguir? Intimamente algo já está me dizendo, eu não vou deixar você esquecer o palavrão. Mas eu posso dizer, olha, a partir de amanhã eu vou procurar ter uma conversinha mais suave, vou procurar ser, né, menos impositivo e tal. Porque a gente usa muito do palavrão para realçar a nossa imposição. Então, a partir de amanhã eu vou ser menos impositivo. Olha só, mudei aqui uma condutazinha, né? Mas não mexi, eu não mudei. Eu não disse que o palavrão não faz parte. Porque toda vez que nós tentarmos fazer isso de forma imperiosa, nós vamos frustrar. Nós vamos frustrar porque ninguém muda de uma hora para outra. Não é esse o processo. E aí o que acontece? A gente insiste tanto, passa a ser chato, inconveniente, que gera, às vezes, em relação a nós mesmos, a impaciência e a intolerância. Até um mal-estar com a nossa postura. E aí que a gente tem aquela tendência de não mais estar falando com as pessoas, evitar pessoas, querer se isolar, ficar mais sozinho no canto, né? E o que é que acontece quando isso aí acontece, surge nessa possibilidade? A gente fica dando o quê? Abrindo janelinhas para sofrermos desde o autoassédio, para a gente não ficar atribuindo a responsabilidade somente aos espíritos, mas o autoassédio. Somos nós os primeiros a nos assediar, a nos culpar, a achar que nós não somos merecedores
e etc. E aí, daqui a pouco, a gente vai alimentando desde aquelas pequenas tristezas até as formas, como já disse, de profundas. Além disso, ninguém pode ser escravo da sua identidade. O que eu entendo como identidade? Porque quando a gente está dentro da vivência de uma sociedade, a gente tem uma tendência de, ao adaptar a ela e ver o que ela precisa de nós para que a gente seja aceito naquele contexto, a gente cria um eu. E passamos a acreditar que este eu é o verdadeiro. Mas é o ledo engano, não é ele. Porque o verdadeiro eu, ele tem a centelha divina, ele já vem preparado, né? Como eu disse no início, ele já vem preparado para nos nortear, nos guiar na conquista de si mesmo. Mas nós brincamos com esse outro eu, que na realidade é a manifestação do nosso ego. E que, como eu disse, não devemos tê-lo como objeto de erradicação total, absoluta, não. Nós precisamos alimentar nesse ego uma pequena posse. Uma posse da minha maneira de ser, uma posse da minha maneira como eu me vejo, a posse, enfim, de algumas qualidades que eu acho que ainda é importante para mim. Mas é contrário o que a doutrina fala, que a gente deve destituir de posse, porque nós não temos, quando a gente desencarna, não tem bolso, o caixão não cabe nada. Cabe muito o caixão, mas que o perispírito não tem esse espaço. Mas nós não podemos nos despersonalizar. Nós vivemos em sociedade. Então, eu tenho que ter o cuidado de ver como eu me coloco nessa sociedade. Eu tenho que ter consciência de como os outros me veem. Então, isso é posse. Mas é uma posse contextualizada, sem que ela seja a referência da minha vida, sem que, se eu não conseguir objetivamente ter esta posse, ela não pode representar sofrimento, mas sim representar a possibilidade de eu construir de acordo com o meu sentimento e minhas razões. Assim, com essa possibilidade de flexibilizarmos, né, nossos pensamentos, mudando para a abordagem de mudança de comportamento, nós também podemos desenvolver a quebra do hábito de nos auto-vitimizar, da vitimização, né? E, naturalmente, entender que não há vítima. Nós estamos aqui dentro de uma proposta de crescimento, de burilinar a pedra bruta, né? Eu digo que nós somos... Vocês já viram em jardins aquelas pedras tiradas de rio, aquelas pedrinhas redondas? Se alguém se der o trabalho de um dia for à cabeceira de um rio, verão que essas pedras inicialmente eram todas espiculadas, que ao descer rio abaixo, pelas correntezas, elas vão se chocando uma outra e vão se polindo. E elas se tornam lisas, maravilhosas. A gente deseja tê-las até em casa, de tão polida que são quando chegam junto ao mar. Assim somos nós. Nós iniciamos nossa caminhada cheia de espículas. Não aceitamos o toque. Não aceitamos nem sequer a aproximação, quanto mais alguém nos tocar, né? E é exatamente nesse trabalho de choque que nós estabelecemos dentro do nosso ambiente familiar, ou no entorno de nós, é que a gente vai aprendendo a se polir. Então, a gente precisa construir uma possibilidade de alterar essas desculpas paralisantes e movimentar, tomar decisão para aquilo que se quer. É uma questão de vontade, não é uma questão de possibilidade, não, é uma questão de vontade. E vontade não tem como aprender, a não ser colocar o pé na estrada.
Não existe vontade por determinação divina. Não existe, como não existe para nós a fé, se ela não for fundamentada na razão. A vontade é como eu quero, eu me determino, eu me coloco na estrada. Mas é sempre isso, seco assim, bruto, sozinho. Cadê meu anjo da guarda? Cadê o mentor? Cadê meu guia? Ele vai estar do seu lado. Ele vai estar, você está no caminho certo. Mas como eu estou? Olha a pedra que eu tenho que vencer. Por que você, antes de querer remover a pedra, você não se encosta nela um pouquinho? E quem sabe se você não sobe no topo dela e enxergue um pouquinho distante um caminho melhor, evitando outras pedras. É para isso que a gente precisa buscar esse atrito, essas novas possibilidades de desenvolver a vontade para melhorar a si mesmo. Não existe outra possibilidade que não seja essa. A estratégia de êxito para a mudança de si mesmo é através do foco nas mudanças dos nossos comportamentos indesejados. Não adianta. Se vocês observar um construtor, ele inicia a obra, na realidade, estabelecendo tempo, a logística, né, custo, né, enfim, tem todo um preparo, todo um material que ele vai utilizar para que aquela obra se concretize no tempo aprazado. E assim é para nós também. Se nós temos um objetivo de vencer a nós mesmos, e vencer a nós mesmos significa substituir as nossas desvirtudes pelas virtudes, nós temos que estabelecer linhas de trabalho. Então, nós temos que ter logística, nós temos que ter, tem uma outra palavra também, mas que seja um tempo, né? Estabelecer isso, nós precisamos enumerar. E aí essa volta para dentro de nós mesmos, identificando o que nós queremos modificar. E aí nós vamos listar. E dentro dessa listagem nós vamos estabelecer prioridades. E depois de prioridades nós vamos dar sempre do mais fácil para o mais difícil. Não queira achar que será um super-herói vencendo a última, a grandiosa meta. Não, não. Essa você não consegue assim fácil. É preciso começar com as pequenas. Eu passo do elevador e não dou bom dia. Então, tá certo, amanhã, a partir de amanhã, eu vou dar bom dia até o elevador vazio. Não importa. Eu quero criar o hábito. Eu vou treinar. O elevador está vazio. Eu estou ali. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Está sozinho? Nós estamos sozinhos dentro do elevador? Não. Mas, de repente, entra alguém, você já está articulado. Bom dia! Pronto. É assim que se faz, é assim que se conquista. Não queira ser santo, não queira ir para o pedestal, não, porque você não vai conseguir. Não vai conseguir, porque são tantas oposições a isso que você não consegue, nem tem fôlego para isso. Mas quando a gente vai criando o hábito e vai vencendo as pequenas questões, na realidade, é como se nós estivéssemos subindo um morro liso, mas a gente fosse cavando pequenos degraus, e aí a gente, quando menos espera, aquela grandiosidade toda que dificultava, que seria mais difícil, tornou-se fácil. Já talvez nem seja necessário fazer mais nada, porque eu já cheguei no topo, né? E vou chegar no topo exatamente com o mais importante, a alegria de ter a minha consciência pacificada. Não dá, à luz do conhecimento da doutrina espírita e todo o conteúdo que assessora essa doutrina, que nós deitemos nossa cabeça no travesseiro e não encontremos ali, naquele momento, a capacidade de ser íntimos a nós mesmos e desfrutar da paz ali. Não é possível. É preciso, se ainda não conseguimos isto, sinaliza que nós precisamos ser mais dedicados, né, para que a gente possa identificar quem nós somos enquanto pessoas.
Assim, o fracasso torna-se destrutivo sempre que o interpretamos como um ataque ao nosso ego. É aquela questão que eu adiantei um pouquinho, que foi a do mecanismo de autodefesa. Mas, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos diz: conhece-te a ti mesmo. Qual o meio de o conseguir? Kardec perguntando. A resposta já vem do Espírito Santo Agostinho. Vocês conhecem? O que Santo Agostinho fez? Olha só, observe toda a logística, né, e o comportamento de Santo Agostinho. Ele disse, então, fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra, ao fim da jornada. Ao fim da jornada. Ele não estipula inicialmente ao fim do dia, ele diz ao fim de uma jornada. Essa jornada é aquela que nós estabelecemos. Eu vou conquistar com 3 dias ou com 30 anos, não importa. Eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever. Se ninguém tinha nada a se lamentar de mim, foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Mas direis, como se julgar? Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificareis se fosse feita por outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não tem 2 medidas para a justiça. Está lá Kardec, em O Livro dos Espíritos, tradução de Salvador Gentili. Esta é uma postura que norteia toda a caminhada, gente. Para isto serve o fim da jornada. Seja o fim da jornada do dia, do meio-dia, ou do mês, do ano, da dezena de anos, não importa. Ou para muitos que desejarem permanecer estacionário, quem sabe, na 10ª reencarnação, etc, etc. São escolhas que a gente tem que fazer. Não dá para... Olha, a pior coisa que tem é o cego que não quer enxergar. Desculpe, é o que... deu um branco. A pior coisa que tem é aquele que não vê. Não vê. Tem olhos de ver, mas não vê. Não é? Tem ouvidos de ouvir, mas não ouve. Mas, para encerrar isso, tem Joana de Ângeles também, quando ela, através de Divaldo Franco, ela aborda as questões das lutas íntimas. Ela diz, ninguém tomará conhecimento desse esforço hércules que desenvolves em favor da felicidade real. Da felicidade real, hein? Pois as pessoas estão acostumadas às exteriorizações, às fugas psicológicas, às conquistas de ocasião, né? Que as projetam no mundo econômico, social, político, artístico, que são responsáveis sempre pela exaltação do nosso ego. Então, se existe algo que nós temos que trabalhar de forma consciente, com muita sensibilidade, com certa sutileza, é o nosso ego. Ele pode se tornar um inimigo dos mais difíceis de ser vencido.
Não é impossível, senão não teríamos progresso. Mas depende da nossa perseverança, depende do nosso conhecimento intelectual, depende do nosso autoconhecimento, né? O trabalho árduo, isso sim que eu acho que é trabalho árduo, a perseverança em desenvolver habilidades, aptidões, de ceder, de humildade, enfim, de saber sorrir, de chorar, né? De se emocionar. Então, era isso que eu tinha que dizer para vocês. Viu? Muito obrigado.